Olá, boa noite a todos os nossos seguidores. Sou Sara Pestana, coordenadora da OED, a Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência, que resulta de um protocolo entre a Fundação Liga, o IFP e a Câmara Municipal de Lisboa. No âmbito das comemorações do nosso 30º aniversário, trazemos mais uma tertúlia online sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência. Os nossos convidados desta noite são a Paula Lobinho e o Miguel Ribeiro do El Corte Inglês. Olá, boa noite. Boa noite, Sara. Olá. Obrigado pelo convite. Obrigada, Miguel. A OED e o El Corte Inglês têm uma relação de 14 anos que já resultou em 203 contratações de pessoas com deficiência. A Paula Lobinho é responsável pelo Departamento de Diversidade, Inclusão e Parcerias Institucionais e o Miguel Ribeiro pela Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade. Eu agradeço desde já a vossa participação. Obrigada por estarem aqui connosco e terem aceito este desafio, que é muito importante para nós, para partilharmos aqui esta conversa. E se calhar ia começar pelo Miguel, porque o Miguel foi o nosso interlocutor desde o início. Portanto, nós começámos esta parceria, a OED e o El Corte Inglês começou esta parceria em 2006. E fomos crescendo juntos, não é? Fomos fazendo este caminho na integração e na inclusão de pessoas com deficiência. E aquilo que eu se calhar ia perguntar ao Miguel, para já, era o que é que o Miguel nos tem a dizer, ou o que é que acha do início, como é que foi o início desta caminhada que nós fizemos? O início, como todos os inícios, são sempre mais difíceis, não pela questão das instituições, da OED ou do El Corte Inglês. A OED trabalhava nesta área e já tinha mais de 10 anos de experiência quando conhecemos a OED, e essa experiência para nós foi muito importante para chegarmos até aqui. Portanto, no início, em 2006, o projeto na empresa da inclusão, devo dizer que desde a primeira hora que viemos para Portugal tivemos o projeto, não com a dimensão que depois ficou. Portanto, em 2001 já tínhamos contratado as primeiras pessoas. Em 2006 a empresa convidou-me para levar, entre outros projetos, este também, o da inclusão, de contratar pessoas com deficiência, e foi quando eu conheci a OED, e foi importante conhecer a OED. No fundo, a cooperação, existe de facto uma cooperação, e não há cooperação sem ambas as partes se conhecerem e verem o que é que podem construir e as dificuldades que têm e como é que podem arranjar soluções. E foi isso que aconteceu com a OED. Portanto, as pessoas da OED conheceram a realidade do El Corte Inglês, e o El Corte Inglês conheceu a realidade da OED e o mercado de trabalho no que diz concretamente às pessoas com deficiência. Eu não tinha experiência, eu pelo menos não a tinha, e portanto não foi por isso que não deixámos de contratar tantas pessoas, mas fomos adquirindo essa experiência. Eu, na altura, trabalhava, até há pouco tempo trabalhava nos recursos humanos e trabalhava nesta área também. Atualmente estou na responsabilidade social, e também foi esse reconhecimento da empresa de poder desenvolver estes projetos que me levou a ter este convite. E, portanto, em relação à OED, houve esse conhecimento, e passámos a fazer um trabalho conjunto em que entrevistávamos os candidatos propostos pela OED quando tínhamos um lugar disponível, e muitas vezes sem termos o lugar disponível, uma vez que nós trabalhamos no retalho, e, portanto, na área de retalho, a maioria das funções são funções de atendimento, contacto com o público, mas temos pessoas também noutras áreas, mas a maioria das vagas que temos, os lugares disponíveis, são aí. E então apresentavam-nos candidatos que nós conhecíamos sempre que tínhamos um projeto, um processo aberto, um lugar disponível, tínhamos em conta qualquer candidato, independentemente de onde ele vinha, desde que se ajustasse e tivesse o perfil que pretendíamos, e a OED foi apresentando estes candidatos, até com uma grande vantagem, que com o tempo foi conhecendo perfeitamente o que procurávamos, e as pessoas que nos apresentavam batia quase sempre certo com o que pretendíamos. Isto
foi evoluindo, claro, estamos a falar de 2007. Claro. Já- Miguel, eu acho que tocou aí num aspecto muito importante que às vezes as empresas também nos colocam, que é a questão de nós percebemos muito bem o que é que a empresa quer, não é? Ou seja, que ofertas é que tem, a maneira como funciona, não só as ofertas de emprego que tem disponíveis para oferecer, não é? Mas também a sua cultura organizacional. E isso permite-nos também, conhecendo os nossos candidatos, as nossas pessoas com deficiência, perceber que candidatos é que se adequam, não é? Às vagas que estão e àquela empresa em específico, porque ser recepcionista no El Corte Inglês provavelmente não é a mesma coisa que ser recepcionista noutra empresa, não é? Portanto, eu acho que é importante este duplo conhecimento, ou seja, no fundo, a OED conhecer muito bem a empresa com que vai trabalhar e a sua cultura também, e por outro lado, da parte da empresa, perceberem que é necessário que as ofertas de emprego, que nós tenhamos acesso a essas ofertas de emprego o mais detalhadas possíveis, para podermos ver dentro das pessoas com deficiência que estão à procura de emprego com o nosso apoio, podermos fazer esse encontro e tentar perceber dentro das competências que elas têm, quais é que são de facto possíveis de conjugar com as ofertas que vão tendo. E outra coisa que falou aí também importante é essa questão de muitas vezes não existe uma oferta de emprego já dita, não é? Mas nós sabemos que é a área de trabalho vossa, que é a vossa área de trabalho, o retalho, não é? E, portanto, quando achamos que algum cliente nosso, algum candidato tem perfil para essa função, nós próprios acabamos por sugerir ao Corte Inglês aquela pessoa, conhecer, e, portanto, assim também fica meio trabalho já feito, não é? Para quando existir a vaga, então a pessoa poder entrar, não é? Uma vez que vocês depois fazem as entrevistas e veem se de facto a pessoa serve ou não e se acham que tem competências para aquele trabalho. Paula, eu se calhar agora ia lhe perguntar porque é que vocês têm uma cultura organizacional desde sempre, como o Miguel disse, inclusiva, não é? Ou seja, no fundo, vocês fazem um processo de recrutamento e de seleção que é inclusivo, é para todas as pessoas, não é? E, portanto, nesse processo integram também pessoas com deficiência. O porquê recorrer ao ED neste processo? Sara, e como o Miguel referiu, efetivamente há um caminho de vários anos com a OED, uma trajetória que foi feita em paralelo. Neste momento, à data de hoje, permite-nos confiar plenamente num candidato que nos é apresentado pela OED, porque conhece muito bem aquilo que são os nossos perfis, os nossos postos, e isto é o que significa ser um verdadeiro parceiro. A OED neste momento, e fruto deste caminho, um aliado, mais do que um parceiro, é um aliado. A Sara falou há pouco numa coisa muito importante que é, as empresas costumam falar muito nisso, que é, nós não esperamos, isto na relação com a OED, nós não esperamos ter uma vaga para apresentar essa vaga à OED, para a OED entrevistar candidatos com esse perfil, para nos apresentar. Nem a OED nem nós paramos de entrevistar pessoas. E isto é um processo. Quando a OED identifica nos seus processos de triagem um perfil que sabe que é um perfil El Corte Inglês, automaticamente envia-nos. E, independentemente de haver, nesse preciso momento, uma vaga, esse candidato é logo entrevistado. Porque, e como o Miguel referiu, nós trabalhamos no retalho e trabalhamos com funções, porque são funções com um desgaste próprio, de atendimento, de contacto com o público,
efetivamente há muitas vagas, tem uma rotação própria. Exato, tem muita rotatividade, não é? Portanto, as pessoas vão entrando e saindo. A oportunidade pode não existir hoje, mas já Uhum, amanhã. uhum, E nós vamos avançando com o processo de seleção. uhum. Eu ia aproveitar aqui para lhe perguntar então, Paula, aprofundando aqui outra questão que me parece que é importante, que é, se acha que neste momento é mais fácil a integração de pessoas com deficiência no El Corte Inglês do que aqui há alguns anos? Nota alguma diferença nesse sentido? Ou seja, acha que os vossos colaboradores estão mais preparados para acolherem as pessoas com deficiência? Claro que sim, claro que sim, não é? Foram muitos anos, foi um trabalho iniciado pelo Miguel, foi uma pasta que eu herdei com um longo trabalho feito, mas que não está concluído. Aliás, nunca está concluído. Nunca está concluído. E nós sentimos isso na pele. Basta mudar uma chefia que temos que voltar a sensibilizar. Ou seja, aqui a palavra-chave é sensibilizar, e nós realizamos 2 tipos de sensibilização, ou uma sensibilização específica quando entra alguém e é junto dessa equipa, dessa chefia, desse tutor, e tem a ver com a deficiência que estamos a enquadrar, com a pessoa com deficiência que estamos a contratar, ou vamos fazendo ao longo do ano sensibilizações muito diferentes, mas transversais a toda a organização. Hoje, por exemplo, de manhã, inauguramos uma exposição da Fundação Liga, com os artistas da Fundação Liga, que são pessoas magníficas, com deficiência, e isto é uma forma diferente de sensibilizar. Entre estas temos os nossos ciclos de cinema inclusivo, tivemos muitos webinars neste tempo de confinamento, portanto nunca paramos. Digamos, se tivesse que escolher aqui 2 palavras, é a sensibilização e a criatividade, porque existem muitas formas de chegar a um mesmo objetivo. E temos que ser cada vez mais criativos, porque este processo de sensibilização nunca para. Eu não posso dizer neste momento toda a nossa estrutura, 100% da nossa estrutura está 100% sensibilizada em relação ao tema. Não, a maioria estamos, mas é um processo diário. Claro, até porque as pessoas com deficiência não são um todo, não é? E portanto são pessoas como qualquer um, como todos nós, não é? E temos as nossas características. A deficiência não é aquilo que define a pessoa, não é? Tem uma condição, portanto a deficiência é uma condição dessas pessoas, não é aquilo que as define, não é? E portanto aqui a deficiência não é aquilo que interessa, digamos assim, não é? O foco aqui é nas competências e no saber estar e no saber fazer das pessoas como qualquer outra, não é? Eu lembro-me de nós, em termos de estratégia, e foi um bocadinho como o Miguel foi começando a sensibilizar, não é? As pessoas os colaboradores do Corte Inglês para integrar pessoas com deficiência nas suas equipas, que era um bocadinho escolher equipas que à partida estavam mais motivadas, não é? Para que depois as outras equipas vissem que aquela experiência tinha corrido bem, não é? E depois então pudessem querer também replicar. Eu penso que isso também era uma coisa importante e gostava se calhar que me falasse um bocadinho disso, Miguel, porque às vezes aquilo que nós sentimos é que as empresas têm algum receio de dar o primeiro passo, ou seja, querem que esteja tudo, como a Paula disse, tudo sensibilizado, tudo perfeito, tudo em termos de adaptações, todas as adaptações já realizadas, quer em termos de comunicação, quer em termos de acessibilidades físicas, que esteja tudo perfeito para acolher uma pessoa com deficiência. E uma pessoa com deficiência é uma pessoa, não é? Portanto, dentro desta diversidade, da diversidade humana, e que a sociedade tem que acolher todos, não é? Nós nunca estamos prontos, se calhar a 100%, nunca está o trabalho parado, não é? Portanto, é uma coisa que vamos construindo, não é?
E, portanto, há pessoas que são mais cooperantes e que são mais colaborantes e que são mais, no fundo, dispostas a aceitar a diferença. E quando eu digo diferença, não falo só especificamente de pessoas com deficiência, falo também de outras diferenças, de outras populações de minoria, mas que é importante perceberem que a sociedade tem que estar organizada para receber toda a gente, não é? Miguel, e agora já avancei aqui um bocadinho, mas esta questão de, no fundo, de aconselhar, do caminho de se fazer caminhando, não é? Ou seja, de não estar à espera que esteja tudo pronto e tudo sensibilizado e tudo organizado para receber uma pessoa com deficiência, mas a receber. Miguel, pode falar aqui um bocadinho desta sua experiência? Sim, e quando iniciámos, primeiro não se falava, estávamos em 2006 e felizmente atualmente é um tema que é muito mais fácil porque fala muito mais, porque fala-se de uma lei de cotas que já entrou e em 2023 espera-se que haja fiscalização, que não falhe isso. E respondendo à sua questão, como eu disse, eu não tinha experiência nesta área, recorri muito à OED e outras instituições, mas à OED, porque a OED é responsável por 80% das integrações na empresa, e aprendi muitíssimo com as pessoas que confiavam, com a equipa, com a equipa da OED, que me transmitiam esse conhecimento e, ao contrário, também aprenderam sobre questões da nossa empresa, e isso fez com que eu tivesse segurança para muitas vezes arriscar, e este trabalho numa empresa, o El Corte Inglês tem 3.000 colaboradores, não é a maior empresa de Portugal em termos de número de colaboradores, mas já é uma grande empresa. É grande. E tem que haver uma evangelização por parte de quem começa, dar essa segurança e nunca estamos certos, mas isso com nenhum candidato. Nós temos pessoas que contratamos e que as coisas também não correm bem e não têm deficiência, pelo menos não entraram com algum tipo de deficiência, pelo menos que nos dessemos conta ou que nos tivessem informado. E, portanto, com as pessoas com deficiência é exatamente a mesma coisa. Não temos que estar à espera de saber muito sobre o tema. Podemos ler, podemos partilhar conhecimento, outras práticas de outras empresas, noutros países, em Portugal, enfim. Mas nunca vamos estar preparados se não começarmos, não é? Estamos sensíveis, temos uma boa intenção. Isso é suficiente para iniciar. E claro que a segunda, ou a terceira, ou a quinta vai correr melhor. No caso do El Corte Inglês, eu posso dizer que a primeira e a segunda correram muito bem e a terceira correu muito mal, mas correu mal. Não foi por isso que desistimos, mas isso também acontece com outras Exatamente, pessoas. claro. E existe muito também a tendência, que é normal, pelo desconhecimento também, que faça uma deficiência ter corrido mal, não é? Ou seja, sei lá, se tentarmos a integração de uma pessoa com uma deficiência intelectual ou uma pessoa surda ou outra qualquer, generalizar para que com todas as pessoas com deficiência intelectual isto vai correr mal, ou com todas as pessoas surdas isto vai correr mal. Lá está, e eu não me canso de referir isto, a deficiência não é o que define as pessoas e, portanto, nós temos pessoas diferentes e é isso que temos que ter em conta, não é a sua deficiência, não é? E com as outras pessoas normais, que nós dizemos que são normais e que não têm nada, as coisas também correm mal e, portanto, às vezes correm bem, outras vezes correm mal, não é? Portanto, aqui o que a OED procura fazer e antes de propor o candidato a qualquer empresa, é conhecer muito bem este candidato, não é? Esta pessoa que nos chega e que nos vem pedir apoio. E, portanto, é conhecê-la nas suas expectativas, nos seus interesses, no que é que quer fazer da vida, no que é que também, que conhecimentos é que tem, que competências, ou seja, que funcionalidade mais do que o que não consegue fazer, aquilo que consegue fazer, não é? Para depois então procurarmos uma empresa que tenha características que a possa acolher de uma forma positiva, não é? E que, como qualquer outro trabalhador. E é nesse sentido que nós fazemos o nosso trabalho e que tentamos
e que tentamos também contactar as empresas e apoiar os nossos candidatos, pessoas com deficiência, na colocação e depois no acompanhamento pós-colocação. E agora ia tocar aqui nesta questão que se calhar ia perguntar aqui à Paula, ia dirigir à Paula, que é esta questão do acompanhamento pós-contratação, ou seja, após a pessoa já ter passado pelo processo de seleção, de entrevista, já ter sido acolhida na equipa, como é que é importante, não é? É fundamental. O que é que a Paula nos diria que o Corte Inglês pensa sobre este acompanhamento após a contratação? E em relação aqui à OED, eu penso que o vínculo do candidato com a OED nunca deixa de existir. E nós temos casos objetivos em que houve, nomeadamente em relação a pessoas surdas, houve a necessidade de contactar a OED para que, em determinada situação relacionada com a nossa própria dinâmica, que tivéssemos que recorrer para solicitar, por exemplo, um intérprete para ajudar na mediação de questões que existem e que existiram. Pode ser um simples, e tivemos uma mudança do nosso sistema informático e que em termos de formação houve a necessidade de ter um intérprete, mas também questões relacionadas com as próprias equipas, informações importantes que têm que ser passadas e que era importante, ou uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, em determinadas reuniões, estar alguém que mediasse e que fizesse a ponte em termos de comunicação, porque eram realmente alturas do ano em que passávamos informações muito importantes em termos de dinâmicas de equipas e que precisávamos dessa ajuda. Portanto, por um lado, sei que esse vínculo nunca deixa de existir. Isto do ponto de vista da OED, para com os seus clientes, candidatos, não é? Sim. Nós, é uma segurança, nós enquanto empresa, é uma segurança e uma tranquilidade muito grande que aconteça o que acontecer, mesmo depois da pessoa ser contratada, temos sempre ali alguém a quem recorrer e que melhor do que nós, ou se calhar igualmente como nós, conhece e que conhece o candidato e que nos pode ajudar. E isso aconteceu nestes anos, aconteceu muito mais vezes, que não me estou a lembrar, com certeza, mas sim, e isso é uma grande mais-valia, porque nós temos conhecimento de outro tipo de instituições em que o vínculo acaba imediatamente após a contratação. Portanto, é contratado, isto se pensarmos nessas empresas que estão realmente a surgir agora com o serviço da contratação de pessoas com deficiência, realmente após a contratação deixa de haver qualquer tipo de ligação, porque é um serviço que está a ser pago. Ao passo que com a OED não se trata nada disso, realmente é um aliado que ali temos, não só na fase inicial do processo, mas sempre e durante todo o processo. Ok, Paula, obrigada. Ia perguntar aqui uma curiosidade e que eu penso que é importante também, porque muitas vezes também nos é falado sobre isto, que é a questão do feedback, que se têm feedback dos vossos clientes, e dirigia se calhar agora a pergunta aqui ao Miguel, se têm feedback dos vossos clientes por integrarem pessoas com deficiência, ou seja, se o El Corte Inglês reconhece ou sente esse reconhecimento por parte dos clientes e que é uma marca diferenciadora, até porque neste momento o El Corte Inglês tem a marca Entidade Empregadora Inclusiva, portanto isso é uma vantagem, é uma coisa que a distingue de outras empresas. Miguel. Certo. Do ponto de vista do cliente, eu não sei se o cliente se apercebe. Nós agimos com normalidade, as pessoas não têm nada escrito, há casos em que é visível, há outros que não. Se me perguntar métricas de clientes que
que fazem comentários positivos sobre o tema, eu respondo-lhe que não costumamos ter cartas nem e-mails a dizer muitos parabéns, os clientes não se referem a isso, prestamos um serviço e a pessoa que o está a atender, enfim, está a atender, porque a maioria das pessoas está no atendimento, presta aquele serviço corretamente, e a pessoa, muitas vezes eu percebo que até sabe que aquilo está a acontecer, mas não o refere, não tem necessidade de o referir. E, portanto, poderia-se pensar que sim, que os clientes não, pelo menos se apercebem, eu acredito que se apercebam em alguns casos, não é? Porque se a pessoa é atendida por um colega que é surdo e tenta comunicar com ele, vai-se aperceber que está ali uma questão diferente, não é? Agora, a questão é, o surdo resolveu a questão ou não? Se calhar resolveu. Como? Tem um bloco, escreve, pode escrever, sou surdo, muitos surdos têm leitura labial e conseguem ler o básico para cumprir a função, depende depois de cada situação, mas respondendo à sua questão, não acreditamos que sim, que o cliente e a sociedade em geral, portanto, os nossos stakeholders, não só os clientes, mas os fornecedores, acham positivo, mas eu quando iniciei fiquei surpreendido, passado algum tempo, com esta situação, porque quem realmente reage mais a esta situação são os colaboradores. Portanto, os nossos colaboradores são aqueles que mais reagem positivamente à questão. Portanto, uma pessoa que entre para uma empresa que tem estas preocupações também terá outras preocupações, mesmo que a pessoa que está a entrar ou que está a analisar a informação em causa não tenha alguma deficiência. E para eles é positivo. Depois, para as próprias dinâmicas que se criam na empresa, portanto, nós estamos à procura de um colaborador para desempenhar aquela função, e a pessoa que entra vai mesmo desempenhar aquela função, não vai desempenhar pior, não é? Nós quando estudamos a situação e apoiamos-nos no conhecimento, no caso da OED, que já traz informação sobre o candidato, e, portanto, quando a pessoa entra, raramente as coisas não correm bem porque a pessoa não está adaptada, e, portanto, as equipas que os recebem, cria-se uma dinâmica muito positiva de acolher, porque a pessoa, quando entra, muitas vezes vai ter que desenvolver estratégias para fazer a função, que são diferentes daquelas pessoas que lá estão. Eu dou um exemplo muito concreto. Tínhamos um repositor que a deficiência era visual e ele não via mesmo bem os rótulos a repor. Como é que ele fazia? Tinha a estratégia, tinha uma lupa e via. E era o melhor repositor da equipa, era o que menos falhava e era o que via menos. Não é? E pensar que não iria conseguir fazer a função, e quando abordei a chefia e a equipa diziam que não ia ser possível, e depois o que é certo é que foi possível também com a ajuda da equipa, porque a equipa adaptou a estratégia e criou-se uma dinâmica muito interessante, muitas vezes até positiva. Temos casos de equipas que o ambiente não era tão positivo, e calhou, não foi por acaso que pusemos lá 2 pessoas naquela equipa, e o ambiente melhorou, porque as pessoas, quando receberam, em vez de se concentrar em assuntos que se calhar estavam ali a destabilizar, centraram que era realmente essencial, e isso fez a diferença. E, portanto, eu diria que mais do que o cliente, as empresas, em termos de dinâmicas de equipa, tendem muito mais a ganhar, porque o cliente, nós pelo menos não recebemos, e não é esse o nosso objetivo, esses comentários, mas acredito que saibam. É as equipas que eu gostaria de reforçar que acontece essa mudança. E isso é muito importante, não é? Porque as próprias pessoas sentem que acabam por desvalorizar algumas questões que se calhar estavam a hipervalorizar, não é? Vendo como outras pessoas têm que superar mais obstáculos e conseguem serem competentes e ter uma vida que têm mais obstáculos, mas que depois, em termos de resultado, conseguem obter resultados, não é? E eu penso que isso também é fundamental. Nós falámos aqui bastante das pessoas surdas, falámos das deficiências visual, intelectual, mas nós já integramos ao longo destes anos todos
no Corte Inglês, pessoas com todo o tipo de deficiências, lá está, aqui não é a deficiência que interessa, são as competências, não é? É isso que o Miguel diz. Portanto, antes de entrar, qualquer pessoa para o Corte Inglês, nós temos também uma terapeuta ocupacional na nossa equipa, não é? Que vai ver, se for preciso, in loco, no El Corte Inglês, ver se é preciso alguma adaptação ou não ao posto de trabalho. Vocês, da vossa parte, também têm na vossa equipa uma de ergonomia, não é? Que, no fundo, também em conjunto com a nossa terapeuta, vêem essas situações e depois aqui é como se fosse estudada quase todas as situações de forma a que o risco seja o mínimo possível, não é? E que as coisas corram bem, digamos assim. Nós já estamos aqui com, penso que mais de meia hora de conversa. Eu ia aqui perguntar se vocês tivessem que recomendar ao ED, o que é que diriam, Paula? O que é que diria para recomendar ao ED? Então, do ponto de vista do candidato, não é? Fazendo aqui a distinção, recomendar a um candidato ou recomendar a uma empresa. Do ponto de vista do candidato, o que eu diria é que é a entidade ideal para o ajudar a avaliar as suas competências e a encaminhá-lo para a melhor empresa, tendo em conta aquilo que ele pretende e o seu perfil e as suas competências. Portanto, é a entidade que, digamos, com mais experiência para rapidamente fazer essa ponte. Em relação às empresas, e principalmente as empresas que neste momento estejam a começar este processo de integrar pessoas com deficiência, o que eu diria é que a OED é uma instituição séria, idónea e com uma grande experiência em variadíssimas deficiências, o que é uma mais-valia, em variadíssimas deficiências e que pode ajudá-los a iniciar este grande caminho que é a integração de pessoas com deficiência, porque uma das dificuldades que as empresas sentem, e nós sentimos isso, não é? Também, é o ter que lidar com várias entidades, porque cada uma acaba por trabalhar uma determinada deficiência. Exato. Se é o autismo, temos, se são Asperger, temos outra entidade, física temos outra, se são surdos, temos outra. Portanto, e ao longo dos anos o que foi acontecendo foi, com estas instituições todas, uma grande especialização, se eu posso dizer assim, porque cada uma trabalhou a sua área. Objetivamente, é pena ser apenas para a cidade de Lisboa, existe uma OED que consegue fazer aqui a ponte para as outras entidades, só que pronto, existem mais e nós temos noutras regiões, temos no norte e infelizmente não existe ainda um organismo que facilite o processo, especialmente a quem vai começar e que está muito perdido e que quando pensa que tem que contactar 30 ou 40 instituições em simultâneo e gerir estes processos todos em simultâneo, tem vontade de nem começar, porque é tão complexo, é tão... Pois, nós, no caso da OED, nós atribuímos um interlocutor dentro da equipa da OED a cada empresa, não é? Assim como temos a figura de gestor de caso face ao candidato da pessoa com deficiência, que é, no fundo, a pessoa, o técnico que faz com que todas as suas necessidades e todas as suas competências possam ser trabalhadas e que ponha à disposição aquilo que a pessoa necessita, também temos um interlocutor face a cada empresa, não é? Portanto, a empresa não tem que falar com 4 técnicos porque tem 4 clientes diferentes, 4 candidatos e 4 pessoas diferentes na sua empresa, não é? E isso eu acho que facilita também um pouco a questão de ter um interlocutor, não é? E de saberem também que podem contar nós articulamos com uma única pessoa
em relação à OED. Uhum. Isso Ok. é realmente uma vantagem. Obrigada. Eu ia ver aqui os comentários que nos estão a chegar e ver se temos aqui algumas questões. Acho que é importante também dar aqui espaço a quem está a assistir para fazer algumas questões. Tenho aqui uma do Hugo Soares, em que diz que tem uma familiar com deficiência e gostava de saber como se pode fazer para ter o apoio da OED. Pronto, é muito fácil, se quiser basta ir ao nosso site, www.oed.com.pt, e tem lá um sítio para poder fazer a inscrição. Se também quiser contactar por e-mail, também pode fazê-lo, ou pelo telefone. Portanto, aquilo que é necessário é, no fundo, ter uma inscrição feita num centro de emprego, mas mesmo que não tenha, nós podemos atendê-lo antes e depois explicar o que é necessário, e, portanto, basta um contacto. A ideia é que este processo seja simples e o menos burocrático possível e, portanto, que as coisas avancem rapidamente e que se marque uma avaliação inicial para conhecermos a pessoa e vermos quais são as suas competências e o seu perfil e os seus interesses. Depois tenho aqui outra questão que tem a ver com a questão de se nota que os candidatos da OED se adaptam melhor à empresa ou ao processo, ou no fundo o processo de seleção é mais eficaz. Miguel, quer responder a esta? Sim, falando de uma empresa maior, em que contrata muitas centenas de pessoas por ano, vê sempre muito mais pessoas do que candidatos contrata. É assim um processo de seleção. Uhum. Mas o objetivo é contratar, é escolher uma pessoa que cumpra a função. E, portanto, não queremos estar a ver muitas pessoas, não é? Quanto menos virmos e encontrar logo aquela que se ajusta, melhor. Podemos fazer mais contratações, enfim, dedicarmos a outras coisas. E através da OED, o que eu notei, esse conhecimento mútuo, fez com que, em termos de ver candidatos para uma função, candidatos que se ajustassem, provavelmente apresentam dois candidatos e um deles, ou se não os dois, correspondem ao perfil que se pretende. E isso é uma vantagem. Provavelmente, se for um processo de seleção dito normal, que a empresa faz, às vezes isso não acontece. Vemos muito mais candidatos do que... Agora estamos na altura em que, bem, há uma crise económica também e antes da crise é preciso dizer, os candidatos faltavam às entrevistas de uma forma geral e é sempre assim, quando diminui o desemprego e ao contrário depois. E era uma forma também eficaz de encontrar pessoas corretas que façam essa função e portanto, objetivamente, é um processo eficaz também para as empresas, independentemente de estar aqui a falar de responsabilidade social de uma empresa ao contratar, é que estamos a falar de contratar pessoas certas para aquele lugar, que vão fazer aquela função. E vai através da OED, que ainda por cima não cobra este serviço a uma empresa, o que é uma vantagem para uma empresa, se tiver uma empresa de recursos humanos, que outra empresa contrata e faz muito bem contratar, se a pessoa não tem esse conhecimento, paga e alguém presta esse serviço, mas se não tiver que fazer, é um serviço que nem sequer se paga ao ED, é por isso que existe, não é? Exatamente, é a nossa missão. Faz esse trabalho bem, que eu queria resumir. Obrigada. Tenho aqui outra questão e vamos acabar com esta questão, que é da Sónia Esteves e que diz, em relação a jovens com deficiências que precisam de estágios profissionais. Paula, eu penso que ela está a perguntar se vocês também
no fundo, se vocês também integram pessoas ou também proporcionam estágios profissionais, será isto? Ah, Não é, Edi? não Ou sei no Corte Inglês? se a pessoa em questão se está a referir a estágios via Instituto de Emprego. Aqueles estágios com a duração de 1 ano, estágios de inserção. Se for esse caso, nós efetivamente neste momento não estamos a desenvolver essa modalidade, porque achamos que são sempre muito burocráticos, muito demorados à admissão por parte do IFP, e por isso resolvemos a questão internamente. Nós, internamente, temos sempre a capacidade de integrar através de um estágio, que neste caso tem a duração de 3 meses, sempre remunerado e com o seguro pago por nós, que não deixa de ser um período de experiência e de conhecimento mútuo antes de uma tomada de decisão em termos de contratação. Exato. O El Portanto, Corte Inglês prefere a contratação direta, não é? Existem outras ou a contratação empresas... direta ou através desses pequenos períodos de estágio que somos nós que fazemos, que no máximo só podem ir até 3 meses, porque os outros nós não podemos estar 6 meses à espera de uma adjudicação. Portanto, optamos, é mais prático para nós. Pois, esta questão dos estágios e da modalidade de contratação, digamos assim, da forma de contratação das pessoas ou da entrada das pessoas com deficiência na empresa, depende muito de empresa para empresa, não é? Portanto, nós, ao ED, adaptamos-nos àquilo que a empresa quer fazer, não é? E à sua forma de trabalhar, não é? Existem, de facto, algumas empresas em que começam por proporcionar estágios financiados pelo IFP, para depois conhecerem o candidato e verem então se passa a um contrato ou não. No caso do El Corte Inglês, realmente optam pela contratação direta ou então por esses estágios proporcionados mesmo pela empresa, não é? Por vocês, digamos assim. Eu tenho aqui mais questões, mas infelizmente pelo tempo já não vamos responder a mais nenhuma. Eu queria agradecer aqui ao Miguel e à Paula este fantástico momento de partilha. Gostei muito desta conversa e pronto, e esta relação entre a OED e o El Corte Inglês, que ao longo destes anos todos nunca se deixou em nenhum ano, nunca deixou de haver uma contratação de pessoas com deficiência no El Corte Inglês. Portanto, em todos os anos a OED conseguiu colocar pessoas com deficiência que estavam a ser apoiadas por ela no El Corte Inglês, e isto é de facto fantástico. E esta conversa foi também um momento muito bom e espero que tenham gostado. E mais uma vez obrigada por terem aceito este desafio. E pronto, e terminamos assim esta conversa. Temos encontro marcado para dia 20 de janeiro, para mais uma sessão com a empresa Saídos da Casca. Deixamos o convite para assistir e caso seja uma empresa ou uma pessoa com deficiência que precise do nosso apoio, contacte-nos através do nosso site www.oed.com.pt. Boa noite a todos e votos de boas festas. Estamos quase no Natal, não é? Boa Obrigada, noite. Sara. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Adeus. Obrigada, Obrigada. Sandra, também. Adeus, obrigada.